Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2024 e o nosso devocional diário está em Tiago, capítulo de número 4. Tiago vai nos alertar sobre os nossos três grandes inimigos: nós mesmos, a nossa carne, o mundo e o diabo. Ele diz no versículo 1 que de onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, não têm, matam, inveja, mas não conseguem obter o que desejam. No 3 ele diz: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Ou seja, dentro de nós há uma guerra constante. A guerra que Paulo vai chamar da luta da carne contra o espírito. Ele está dizendo aqui que é a paixão guerreando dentro de nós. Ele já tinha dito no capítulo 1 que cada um de nós é atraído pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. Essa sendo concebida, gerada, gera o pecado e vai terminar na morte. E aqui ele está dizendo que de que se queixa o homem, podemos resumir, dos seus próprios pecados, do seu próprio erro. E aí ele vai introduzir o segundo inimigo, que é o mundo. Ele diz no versículo de número 4: quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. O mundo, esse sistema no qual nós estamos inseridos, que quer nos puxar para o mal, que quer nos afastar de Deus, que quer mostrar que nós devemos viver uma egolatria, um egocentrismo dentro de nós, ele está nos puxando para vivermos segundo os preceitos aqui dessa terra. E este é o inimigo que nós devemos evitar, porque ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. E ele diz no versículo 3 que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O sistema mundano, ele quer que nós sejamos orgulhosos, e a humildade é deixada de lado. Por isso ele vai nos aconselhar lá no versículo 10 para nós nos humilharmos diante do Senhor, para que o Senhor nos exalte. Mas essa humilhação precisa ser não no sentido de sermos exaltados. Isso vai acontecer se o Senhor quiser. Mas o que temos que fazer é nos colocar diante do Senhor em humilhação diante dele, sabendo que ele é poderoso e maravilhoso, e também colocarmos o nosso próximo como superior a nós mesmos. E aí ele aqui no versículo 7 coloca agora o terceiro dos nossos inimigos, o diabo. Infelizmente o mundo espiritual é real e o diabo também ele é real. Ele diz no versículo 7: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para nós vencermos nossos inimigos, somente nos submetendo a Deus, somente nos colocando diante do Senhor. Todos eles podem ser vencidos, desde que nós estejamos submetidos ao Deus perfeito e ao Deus maravilhoso. Ele continua aqui agora no seu tom pastoral, chamando a atenção dos irmãos, versículo 11: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão está o julgando. E quem somos nós para julgar? Só existe um legislador e juiz que é o que pode salvar e destruir. Ele é o próprio Deus, diz o versículo de número 12. E por fim, ele vai nos aconselhar aqui a nós não presumirmos do dia de amanhã. Tantos de nós dizem que o mal do século é a ansiedade, a depressão. E a depressão, ela muitas vezes é produzida justamente pela ansiedade, as preocupações excessivas que temos por coisas que nós não vamos poder resolver. E isso é um grande problema realmente na vida de todos nós. Precisamos conseguir fugir disso. Mas como fazer isso? Nós precisamos entregar tudo na mão do Senhor. Nós não podemos presumir acerca do dia de amanhã. O versículo 15 vai mostrar para nós o que fazer. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então que nossas pretensões estejam todas submetidas ao Senhor, colocadas diante do Senhor, diante do altar de Deus, para que Ele possa nos orientar, possa direcionar a nossa vida. E aqui a última orientação é a mais espetacular de todas. Ele diz no versículo 17: quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia que nós temos muitas vezes é a ideia de que o pecado, a lista do que não devemos fazer, vem sempre que não mate, não roube, não isso, não aquilo. Mas Tiago está complicando a situação. Ele está dizendo que se nós deixarmos de fazer o que é correto, é tão pecado quanto fazermos o que é errado. Então que nós possamos observar tudo isso que ele está nos orientando aqui, nos submeter ao Senhor, nos colocar diante dele, nos humilharmos diante do Senhor, que nós possamos
possamos chorar, lamentar diante dele realmente, para que ele em tempo oportuno possa nos abençoar, que nós possamos trocar o nosso riso por lamento, a alegria por tristeza, que nós possamos chorar, humilharmos-nos diante do Senhor realmente, porque toda pretensão, todo orgulho, ela é maligna, mas que nós possamos confiar que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Ele é quem tem feito tudo pelas nossas vidas e tudo está sob o controle, sob o comando dele. Creia nisso e viva uma vida totalmente diferente, tranquila diante daquele que é o dono de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.